O programa Ponto de Vista preparou uma série de 3 programas para falar sobre o envelhecimento da população brasileira. Neste segundo episódio, vamos falar sobre assistência de saúde, social e psicológica para a população brasileira da terceira idade. Para entender melhor esse cenário que se aproxima, conversamos com um especialista no tema, professor Alexandre Kalash, dentre outros. E também ouvimos os principais interessados nessa discussão, as pessoas idosas. Espero que gostem. Professor, os planos de saúde privados já estão começando a trabalhar com a prevenção. Para eles fica muito mais em conta você cuidar antes do que internar, porque todos sabemos que com internação o custo é muito alto. O senhor acha que já chegou a hora de o SUS, nosso Sistema Único de Saúde, também pensar dessa forma e começar a trabalhar com prevenção? Qual a sua opinião sobre isso? Em primeiro lugar, eu acho que o setor privado está se inspirando no SUS. O SUS, e viva o SUS, é o sistema que tem por princípio, e tem falhas, mas por definição é onde tem o centro de saúde como equipe de atenção primária na comunidade, onde as pessoas vivem e eventualmente morrem. Eles conhecem aquela comunidade, eles sabem identificar onde tem uma pessoa com hipertensão, com diabetes, está tudo mapeado. Isso é fantástico. É o maior sistema de saúde pública universal que existe no mundo. Meio sucateado, precisando de muito mais recurso, mas ele funciona nesse sentido da prevenção. Os melhores modelos ainda que nós temos no Brasil são onde essa atenção primária está mais desenvolvida. O setor privado, esperto como é e tem que ser, ele também vai correr atrás de fazer com que o interesse dele é que eu pague e não use. Que é a melhor forma de fazer isso? Prevenir as doenças que eu posso, pelo menos, postergar. Em vez de eu ter uma ziquezira que vai complicar e eu ficar 10 anos numa cama gastando o dinheiro do setor privado para fazer um home care, fazer com que eu viva 10 anos com saúde independente. Eu passo a ser um recurso para a minha família, para a minha comunidade. Eles estão premiando, eles estão começando a fazer o incentivo de que se você está com colesterol sob medida, se você não está com sobrepeso, se você mostra que está fazendo atividade física, que você não tem hábitos pouco saudáveis, não é só o cigarro. A gente sempre fala do cigarro, mas esquece que no Brasil o que está acontecendo muito pelo poder de lobby que tem nessa casa, a indústria do álcool, bebida, que é socialmente aceito. É mais um traguinho. Eu moro no Rio de Janeiro, eu vejo a indústria de álcool dominar. Inventam polos gastronômicos. Nada, aquela é licença para bebedeira, que dá acidente, que dá problemas de depressão depois, que dá violência doméstica, que dá violência no meio da rua. A gente está vendo isso. Então, o setor privado está percebendo que é do seu interesse fazer com que o maior número possível de pessoas chegue bem ao 100. Pague e não use. Agora tem um detalhe. Se não for o SUS, as pessoas idosas vão estar mal. Porque mais de 83% a 85% dos idosos dependem única e exclusivamente do SUS. Qual o currículo básico? O que uma pessoa que vai trabalhar como gerontólogo precisa saber? Quais são as atividades do curso? O nosso foco de formação é a gestão do processo de envelhecimento. Gestão envolve tudo, né? Microgestão, mesogestão e macrogestão, que são os diversos níveis, desde gestão de pessoas até gestão de equipamentos, inclusive desenho de políticas públicas que coloque, né, o envelhecimento de a velhice como um objeto complexo e não apenas como uma visão meramente clínica ou física, né? Então esse é o grande diferencial do gerontólogo. Ele é um profissional que ele é generalista e essencialmente articulador dos outros profissionais dentro da equipe que atende as pessoas idosas, não só no âmbito da saúde, no âmbito social também. Então nossa formação é interdisciplinar e almeja ser transdisciplinar, que é um desafio, acho que é para a formação de todos os profissionais no Brasil, mas que ela segue, né, o que é
a tendência mundial de formação de profissionais, menos especialistas e mais generalistas para atender sim um objeto especificamente de uma maneira muito mais integral. Temos informações de que no Japão, por exemplo, o país mais idoso do mundo, os cuidadores de idosos são aqueles profissionais que vão para a lida nas casas, ou nos asilos, ou nos centros de tratamento, mas são reverenciados com muito respeito e dignidade. Professor, estamos muito longe disso ainda? A gente precisa, né, valorizar os profissionais em todos os níveis, sim, inclusive as pessoas que não são formadas dentro da universidade, né? Elas têm um papel importantíssimo dentro desse atendimento para as pessoas idosas. Os tecnólogos, por exemplo, têm um papel importantíssimo, porém, elas não desempenham o papel do gerontólogo. E não é que sejam níveis maiores ou menores, simplesmente são trabalhos diferentes. Então, profissionais, cuidadores também têm esse papel importantíssimo. O Japão é o país com a população mais idosa do mundo e continua batendo recordes. 1 em cada 10 japoneses tem 80 anos ou mais. Nada menos que 12 milhões de pessoas. E o índice de habitantes com 65 anos ou mais é o mais alto do mundo, quase 30% da população japonesa, ou mais ou menos 38 milhões de pessoas. As consequências desse envelhecimento acentuado vão da escassez de mão de obra até a queda do crescimento econômico. Para entender melhor como é este trabalho lá no Japão, conversamos agora com Angélica Yonekawa. Angélica, como é cuidar de idosos aí no Japão? Deixa eu começar pelo sistema, né? Pode explicar, por favor. Todas as pessoas que, a partir de 40 anos, ela passa a pagar um tipo de seguro para quando ele tiver essa idade, quando ele necessitar desses cuidados, ele possa usar. Mas, se por acaso até, vamos supor, né, ele tem algum tipo de problema a partir dos 40 anos, é determinado, feito os exames, aí entra a assistente social, entra a opinião médica para determinar o nível que ele está de assistência, né? Depende do nível que ele vai se enquadrar para receber assistência. O tipo de doença, o tipo de deficiência, o tipo de necessidade, porque é feito tipo um questionário, né? De até onde o paciente consegue realizar suas atividades diárias, né? O que o senhor enxerga com a sua experiência toda? O que é possível ou é necessário na questão previdenciária? Eu sou um otimista por natureza. Eu acho que sempre dá para corrigir. Infelizmente, a reforma que fizeram foi mal feita. Poderia ter sido melhor, no sentido de ser mais igualitária. Tem grupos que continuam se beneficiando, e muito, que têm pensões que, quando você diz para um dinamarquês quanto ganha e o poder aquisitivo comparado, você diz, não, então vou mudar para o Brasil. E tem outros que estão sobrevivendo, uma coisa muito pequena. A questão da idade é complicado, porque você sempre teve um trabalho que não te deu satisfação nenhuma. Você trabalhava porque tinha que trabalhar. Você trabalhou 40 anos. E aí chega alguém, bate no teu ombro e fala assim, eu tenho boas novas. Você vai ter que trabalhar mais 5 anos, ou mais 7, ou mais 10, ai meu Deus. Então você tem que fazer as coisas com muita sensibilidade. Essa reforma ela tem que ser acompanhada também com aprendizado ao longo da vida para que você possa se reinventar, para que você possa trazer energia para a tua empresa, para o setor público, para quem quer que seja que te empregue. Isso é importante. E isso é importante no sentido de humanizar o sistema previdenciário. A volta de pessoas com 60 anos ou mais ao mercado de trabalho é uma necessidade que precisa ser considerada? Com a palavra, Marcelo Neri. Professor, é isso mesmo? As empresas têm que passar por algum tipo de reciclagem ou fazer um tipo de aperfeiçoamento para entender melhor as necessidades e criar mesmo essas vagas para os idosos? Não, com certeza. Quando a gente analisa a desigualdade brasileira lato sensu, a gente vê, mais importante até do que educação para explicar a desigualdade, é o efeito firma. Então, tem empresas que talvez já estejam mais à frente desse processo de inclusão da população de terceira idade
tem grande parte das empresas que são retardatárias. A gente precisa de uma mudança cultural, a começar pelas empresas a ter esse olhar, de olhar o potencial da terceira idade. Elas não estão fazendo uma ação social apenas, elas estão ganhando atributos produtivos que vão permiti-las competir melhor nos seus setores. Eu sempre falo que para você poder envelhecer bem, você precisa de 4 pilares. A gente falou de saúde, é fundamental. Com todo o dinheirinho no bolso que você possa ter, você não vai ter qualidade de vida se estiver todo cheio de doenças, em cima de uma cama. Você pode minimizar o estrago, mas a qualidade de vida vai ser a mesma. O segundo, digamos, pilar, é o conhecimento que você adquire ao longo da vida, que faz com que você possa ir se reinventando e fazer com que você continue tendo uma qualidade de vida e se adaptando, aprendendo. Não seja tecnofóbico, porque a tecnologia não vai te dar moleza. O terceiro capital é o social. É o pilar de você ter direito a participar. Você participar da sociedade é o que te dá um capital social, de olhar no olho, segurar. Eu acho que a gente muitas vezes está precisando de mais high touch and low tech. Tocar mais e menos tecnologia. Vamos sofisticar menos. A gente viu na pandemia. Nós vivemos uma pandemia da solidão. Os últimos dados do censo mostram que 6 milhões de pessoas idosas vivem só. Outras 8, 9 milhões vivem apenas com um cônjuge. Você viver 10 anos com uma pessoa com doença de Alzheimer, você quer dizer que você esteja acompanhado. Você está mais só do que se não tivesse ninguém ao seu lado. Então, esse capital social é importante e me preocupa muito, porque eu vejo a moçada, e sem criticar, é a vida moderna. Mas como é que a gente vai temperar isso? Todo mundo lá no smartphone, a vovó está no canto ali, ninguém está prestando atenção. Outro dia eu vi na mídia social uma foto da vovó que estava precisando de visita da família. E aí a família se reuniu, ela está no canto da sala e 2 sofás grandes, compridos, com vários membros de várias gerações que vieram visitar a vovó. Todos eles com seu smartphone. E a vovó perplexa, tão só como ela estava antes. Deus, que é o primeiro. Com quem que a senhora costuma conversar? Mas tudo, eu converso muito com minhas amigas que vão lá em casa, né? Tem ela, tem outra amiga também que eu gosto muito dela, que vai lá em casa, e com os porteiros. Os porteiros são tudo meus amigos. É só fazer, eles estão lá em casa. Só tocar o interfone, eles estão lá. Acho muito legal os porteiros. Né? Apesar de ter, assim, porteiro, amigas, família que estão sempre por perto com a senhora, tem algum momento que a senhora se sente só? Como é que a senhora encara, assim, essa solidão da idade? A gente se sente sozinha e a solidão da idade também ajuda, né? A solidão da idade, eu não vou mais para lugar nenhum. Assim, por exemplo, como eu passeava antes na praia, eu não vou mais sozinha, né? Não tem como ir mais. E para a rua, para fazer... Eu só vou no mercado fazer compra só. Comprar as coisas, todo dia eu compro um pouquinho, porque não posso trazer muito peso, né? Também eu gosto de sair. Eu não gosto de ficar em casa, eu gosto de sair. Mas também agora não tem mais idade para isso, né? Meus netos que vêm, compram, minha filha, né? Todo mundo. Esses jovens, eles vão ser daqui a pouco o futuro do país. E não adianta você ensinar um jovem de 15 anos sobre a profissão que ele vai fazer, que ainda não foi criada. A gente não sabe o que 60% dos jovens de 15 anos vai fazer daqui a 15. Você tem que ensinar, aprender a aprender, para que essa pessoa se sinta motivada. Isso também te dá essa participação social. Não estou brigando contra a tecnologia, mas eu estou alertando. Na Coreia, os jovens estão se suicidando. No Japão, as mulheres não querem ter filho.
E a gente vai vendo que por trás existe a força dessa tecnologia que pode te esmagar. E a gente ainda não viu nada, né? Porque a inteligência artificial está vindo aí. E o último pilar é você se sentir seguro, você se sentir protegido. O horror do envelhecimento, da velhice, sempre foi e sempre será. Não saber se você vai ter um teto em cima da cabeça, se você vai ter comida na prateleira ou um dinheirinho no bolso, nem que seja para pagar os medicamentos que o SUS ainda não foi capaz de poder te prover. A gente tem que pensar nisso, se sentir seguro. Agora, tudo isso não vale o suficiente para te dar qualidade de vida se você não tiver um propósito de vida. Se você não sair com força, meu Deus, num país tão desigual, será que você não descobriu ainda que tem alguma coisa que você possa fazer além do aposento? Que você possa se dedicar a uma causa que te faça feliz, você está ajudando, ser mais solidário, com mais empatia. Está faltando isso, o Brasil está ficando um país, às vezes, perverso. Eu. E sem você estar pensando no outro. O senhor mora sozinho, Cláudio? Eu atualmente moro sozinho. Com quem que o senhor costuma conversar? Olha, eu tenho uma profissão já que é muito dinâmica, né? Eu tenho uma revista de comércio exterior, bilíngue, há 54 anos, que circula no Brasil em mais de 50 países. E atuo muito em feiras e eventos, tanto no Brasil como no exterior. Então, a minha vida aqui não tem rotina, tá? É dinâmica e direto. Essa vida longa, ela pressupõe surpresas nem sempre agradáveis. Você perde dinheiro, você perde amigos, você perde familiares, gente que você gosta. Você perde status. Você antes era o bambambam. Agora você é um aposentado. Tudo isso pressupõe que você tenha que criar reservas. Reservas para que você saiba como enfrentar essas perdas que uma longa vida te reserva. Como é que você vai dar o salto por cima ou encontrar o caminho pelo lado para poder responder essas barreiras, essas pedras no caminho que você vai encontrar? Agora tem uma coisa, hein? De todos os ismos, racismo, LGBTismo, sexismo, capacitismo, etc., esse é o mais democrático, o idadismo. Porque ele pode afetar o político, mais influente é o dono da empresa, o CEO mais rico. Vai envelhecer e ver o que é bom para a pele. Como vai afetar aquele pobre coitado que é uma pessoa negra, que é uma mulher, que viveu numa quilombola, que tem um nível educacional baixo, que nunca teve um nível de saúde adequado e que agora envelhece. Ousa envelhecer, cara, e ainda quer um emprego? Não dá. Então, isso é interseccionalidade, é quando vão se somando os ismos. Que você é negro, é uma mulher, que é LGBT, blá, 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 e agora, por cima de tudo, vai envelhecer? Poxa, é ousadia. Esse preconceito que associa a idade cronológica ao prazer sexual tem inúmeras variáveis. Casais com diferenças de idades acentuadas são sempre criticados. E o que dizer de casais homossexuais idosos? Com a palavra, o professor Milton Krenit. Os preconceitos, eles não vêm assim isolados, eles vão se multiplicando numa identidade de uma pessoa, né? Então vamos pensar que agora a gente está falando de pessoa mais velha, 60, 65 anos mais, mas a gente vai multiplicar outras discriminações. É uma discriminação também contra a orientação sexual, contra o gênero dela, contra a renda, contra o lugar onde ela mora, se ela tem ou não tem alguma incapacidade física. Enfim, vão se multiplicando essas experiências, ainda mais somadas com o fenômeno do envelhecimento. Pensando que a gente vive numa sociedade gerontofóbica ou idadista, né? Que é o nome que a gente dá para o preconceito relacionado à idade da pessoa. Então é muito importante a gente pensar nesses preconceitos, nessas discriminações, novamente para pensar num mundo mais justo,
e digno, com cidadania para todas as pessoas. Qualquer um dos ismos tem sempre 4 is por trás. Primeiro, a ideologia. Eu valho mais do que você. É um grupo que se acha valendo mais. E, geralmente, esse grupo tem poder. Então, ideologia. Se ele tem poder e que ele acredita que ele vale mais que o outro, ele vai, segundo o I, institucionalizar. Ele vai botar as pedras no caminho, ele vai botar as bananas, as cascas de banana. Ele vai dizer, eu não vou te dar promoção, você é mulher, não vou te dar esse emprego, você é negro, eu não vou te dar esse trabalho, você tem uma deficiência, não vai ser produtivo, eu não vou te dar uma ultrassonografia, não vou te hospitalizar porque você é um velho. Direito à educação, você é um velho, você não vai gastar recursos que eu quero para os jovens. Aí vem o terceiro I, que entra muito no intrapessoal. É a falta de atenção, é o silêncio, é o desdém. Você não dá atenção, você deixa aquela pessoa ficar invisível, você invisibiliza. Isso tudo vai minando a sua autoestima. Você vai se sentindo cada vez menos valia. Você cai naquela ideologia e você acaba no último I, que é internalizando. Eu sou velho, estou gastando recurso à toa. Pô, eu sou mulher, eu tenho que ficar na minha. Eu sou uma mulher lésbica, um homem gay, eu não posso ser, não posso esperar que seja tratado com dignidade. Então, tudo isso são os Is que vão se somando e que acaba nessa perversão, nessa tirania daqueles que têm mais poder em suas mãos. E quando você vive num país onde tem um quinto I, da inequidade, que é um campo de cultura para isso tudo graçar, se envolver, aí dá errado. Mas não podia dar errado. Esse país é um país rico. Esse país não se justifica que 14% da população viva com fome extrema, que mais da metade tem insegurança alimentar. Essas pessoas vão envelhecendo e vão se acentuando essas dificuldades. Então a gente tem que fazer um esforço, ou para recuperar valores antigos, ou se não são antigos, porque é velho, né? Vamos pensar numa sociedade mais solidária, onde todos possam ter mais oportunidades. Vamos dar aquela gargalhada, vamos? Prepara então, prepara. Bora, prepara. O que é e como nasceu a capoterapia? 1998, um programa chamado Capoeira para Todos. A gente começou esse trabalho dentro das UBS, escolas, instituições. Só que nas unidades de saúde existia um número de idosos que fazia as práticas integrativas e quando a gente chegou com as cantigas de roda, eles ficaram encantados. Então, porque eram músicas deles mesmos, né? E era o resgate das cantigas de roda, Ciranda Cirandinha e outras, né? E o resultado foi incrível. O que já mudou com a senhora depois que começou a participar aqui desse grupo? Tudo mudou para melhor, né? Em termos de saúde, de qualidade de vida, né? Então tudo mudou para mim, né? Com o resultado desse trabalho, foi que a gente botou o nome Capoterapia e começamos isso em várias unidades de saúde no Distrito Federal. Depressão! Tô fora! Insônia! Tô fora! Inimizade! Tô fora! Amor! Tô dentro! Saúde! Tô dentro! Alegria! Tô dentro! A cidade que você mora é boa para envelhecer? Existe uma lista com um ranking que indica quais são os municípios mais bem estruturados para atender os indivíduos com mais de 60 anos. O Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade foi calculado em todas as 5.570 cidades brasileiras. Para entender quais são os critérios e como é feita essa pesquisa,
vamos conversar com o especialista em políticas públicas, Cleison Cardoso Rubim. Quando a gente pensa nas capitais brasileiras, elas entre si também são muito díspares, não é? Isso. Quando se trabalha com um índice que avalia 23 indicadores, é praticamente impossível que uma mesma cidade se destaque em todos eles. O que traz uma missão bastante gratificante, haverá sempre o que melhorar. Mesmo capitais que frequentam essas primeiras posições do ranking do IDL desde a sua primeira edição, Florianópolis e Curitiba são exemplos bastante recorrentes, estão sempre ali entre as 10 primeiras. Há aspectos a serem melhorados e desde a primeira edição do IDL nós temos tomado conhecimento de que algumas cidades têm criado estruturas próprias para os cuidados com a pessoa idosa, tanto do aspecto da formulação de políticas, como também para estudar, a partir do índice, quais são as dimensões em que a cidade precisa de aprimoramentos, quais são os indicadores em que ela ainda pode buscar espaços de melhora. Claro, como estamos falando de indicadores oficiais, não adianta brigar com o número. E o propósito do índice é, mais do que comparar municípios, é mostrar para os municípios os espaços onde há oportunidades de melhoria, seja na área de saúde, seja na área econômica, seja na área socioambiental. Coleta picolé! 5 reais dinheiro aqui! Coleta picolé! Mora há quantos anos em Copacabana? 46. Mora sozinha? Mora com alguém? Agora eu moro sozinha. Morei com a minha mãe, morei com meu filho casou e agora eu moro não sozinha, tem 2 cachorrinhos, 3 cachorrinhos, minhas companhias. E você costuma conversar com quem? Com muita gente, muita gente. Eu conheço praticamente muita gente, porque eu morei esses 46 anos aqui no posto 6. Mesmo em outro apartamento e tal, mas aqui no posto 6. Então eu conheço muita gente. Né? Vem sempre à praia, Elizabeth? Sempre, adoro praia. Agora que me aposentada, então é quase todo dia, né? E você se sente sozinha em algum momento? Não, não me sinto sozinha em momento nenhum. Professor, eu queria que o senhor me contasse um pouquinho sobre o seu trabalho, Cidades Amigas dos Idosos. O senhor fez uma prospecção bastante importante sobre Copacabana, né? Virou o seu case. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Eu criei o primeiro mestrado de promoção da saúde na Universidade de Londres. E foi com essa bagagem que eu fui para a OMS. E eu tinha que desconstruir o programa que eu encontrei, o departamento, que era saúde do idoso. Eu falei assim, eu não quero falar de saúde do idoso. O idoso. Primeiro está errado, tinha que ser saúde da pessoa idosa. Vamos botar a pessoa antes do idoso. E segundo, eu não estou interessado em saúde do idoso, eu estou interessado em envelhecimento e saúde, no gerúndio. Nós estamos envelhecendo, está todo mundo envelhecendo. Porque senão ninguém vai prestar atenção ao que eu faço nesse departamento com um orçamento pequenininho. Aí veio uma Assembleia Mundial do Envelhecimento, da ONU, em 2002, e todo mundo olhava para a Organização Mundial da Saúde para saber o que a gente ia para falar sobre envelhecimento na Assembleia da ONU. A gente tinha que vir com alguma coisa robusta. E foi quando eu desenvolvi o marco político do envelhecimento ativo. Bom, influenciou políticas do mundo afora, mas eu tinha que provar na prática que esse tal marco político, baseado em saúde, aprendizado ao longo da vida, o direito de participar, a segurança, a proteção, podia ser colocado em prática. E aí, em 2005, nós tivemos no Rio de Janeiro o Congresso Internacional de Gerontologia e Geriatria. Me deram a honra de abri-lo, mas me avisaram antes. Macalache, vem aí uma coisa nova para que a mídia fale sobre envelhecimento, sobre congresso. E foi aí que eu coloquei uma coisa com a outra. Claro que eu tive um tempo de aviso para preparar e
soube que ia fazer essa palestra magna de abertura 1 ano e meio antes, e foi quando eu soube que as Nações Unidas ia declarar que pela primeira vez ia ter mais gente vivendo em cidade do que na zona rural. Ou seja, cada vez mais pessoas iam envelhecer, estão envelhecendo, em cidades do que em zonas rurais. Isso é uma revolução em si. Não tem precedentes, nunca aconteceu na história. Ora, a gente tem que preparar o lugar onde essas pessoas vão envelhecer. Estamos preparados? Não. A cidade está preparada? Não. Então fiz um projeto bem improvisado, com pouco recurso. Copacabana, foi onde eu nasci, cresci, é o bairro, continua sendo, mais envelhecido da América Latina. Os meus pais sempre moraram lá, envelheceram lá, morreram lá, e eu sempre que vinha ao Brasil, ficava com eles. Eu vi Copacabana, dos carrinhos de bebê e babá, se transformar em um bairro com cadeiras de rodas, com andadores e com acompanhantes, cuidadoras. Mudou o perfil demográfico. Você quer ver como vai ser o Brasil em 2050? Vá lá em Copacabana que você vai ver tudo direitinho. E muitos que você não vê é porque estão isolados em casa, empobrecidos. Pode até morar num apartamento de luxo, mas não tem mais dinheiro nem para fazer os consertos básicos. Então, o que a gente fez? A gente fez grupos focais, um estudo qualitativo para ouvir dos idosos de Copacabana. Por que eles moram lá? O que eles gostam? O que falta? Grupos focais. E em todos os grupos saiu a mesma coisa. Que eu traduzi como os idosos de Copacabana têm seus melhores amigos, seus grandes inimigos e uma grande preocupação. Quem são os grandes amigos? O porteiro. O porteiro está ali de baixo, ele monitora, ele toma conta. E o que o porteiro vai fazer? Ele não pode dizer, ele não é psicanalista, a sua sessão acabou. Ele tem que ficar. Tem jeito. Então, o que a gente fez? Isso é mais tarde. A gente treinou os porteiros para que eles tivessem ferramentas gerontológicas, porque ele é um agente comunitário. O bem-estar, a qualidade de vida desses idosos não depende da filha que passa por ali rapidinho. Não depende do filho que nem visita, depende daquele porteiro. Copacabana tem isso, os porteiros têm esse cuidado especial com os idosos, não é isso, senhor Janduí? Isso, eu tenho sempre dito aos nossos colegas de trabalho que a portaria de Copacabana é o divã dos idosos. Eles ficam um pouco distantes de sua família porque as pessoas trabalham e muitos idosos gostam de ficar sozinhos, eles fazem questão de ser autônomos, de não precisar de ninguém, mas toda hora estão precisando de alguém. Então a gente tem esse olhar especial. Eu não deixo que nenhum prestador de serviço suba em apartamentos que tem só um idoso sozinho. Eu sempre estou designando alguém para subir. Evito o máximo que alguém possa passar um trote para alguém. Estou sempre indicando, não responda a mensagem que você não conhece, não atende ligação. Mesmo assim acontece um ou outro de cair, mas a gente está sempre ali ajudando. E também um cuidado especial que tem que ter com o idoso é com quedas. A nossa equipe toda orienta a tirar tapetes, a não usar escadas, sempre nos chamar quando precisar pegar alguma mala, com os idosos guarda-mala. E vários outros cuidados que nós temos de ter o contato das pessoas que moram sozinhas. A gente, muitas vezes, o meu carro é conhecido como a ambulância do condomínio, porque é um carro branco, a gente, quando tem alguém passando mal que não seja fratura a gente chama o SAMU, porque pode ser que a gente vai tentar socorrer e acaba piorando o estado do idoso. Mas quando não é fratura, quando é alguém passando mal, a gente leva para o hospital, a gente liga para a família, faz todo esse cuidado com muito carinho para os nossos idosos, porque eles precisam e merecem muito respeito pela sua trajetória de vida, pela sua experiência. O que fizeram por nós, a gente tem que retribuir de alguma forma, né? A gente descobriu também que tinha um grande inimigo, o motorista do ônibus. Mas não é culpa dele. É porque o dono da empresa diz, eu não quero muito velho porque não paga. Eu quero que se estiver muito velho no ponto de ônibus, passa e não para. Você tem ônibus que são totalmente inadequados, foram construídos em chassis de caminhão, são muito altos, você não tem mais a força para poder entrar e depois passar por aquele instrumento de tortura medieval que chama catraca. Se fosse um pouquinho mais gordo, você vira uma rolha e o pessoal de trás, que está indo para o trabalho, fica impaciente. Como é? Vamos embora, vai lá. E aí o motorista, quando finalmente consegue dar a arrancada, dá uma arrancada, você perde o equilíbrio, cai, quebra o fêmur
é o começo do fim. A grande preocupação não é só em Copacabana. No Rio está pesado, hein? É a violência, é a falta de cordialidade, são os pequenos roubos. Você vai para a praia e não sabe que vai ter um arrastão. E você fica com medo, você se isola. Esse isolamento gera a solidão. Então, com esses dados, eu dei a minha palestra magna dizendo, olha, gente, eu vou relatar para vocês. Primeiro, eu queria que vocês fechassem os olhos e me dissessem o que vocês associam com a palavra que eu vou falar agora? Copacabana. Aí dei uns segundos. Falei assim, muito bem, quem é que pensou em praia? Público majoritariamente internacional, mas os brasileiros também caíram na minha cilada. Praia, festival, música, mulher bonita de biquíni, cara jovem, sarado, jogando vôlei, ano novo. Falei assim, velhos. Ninguém levantou a mão. Falei assim, pois eu tenho uma surpresa para vocês. Copacabana hoje é um bairro de velhos. E é por isso que eu vou relatar para vocês o estudo que a gente fez. Talvez vocês se interessem por fazer igual. Puf, deu o que eu queria, né? Saiu muito na mídia e tal. Aí eu consegui, tinha uma pessoa do Canadá, do governo canadense, que estava presente, a gente fez amizade. Né? Aí entra um pouco da sedução, assim, lá fui eu para Ottawa para conversar com o governo do Canadá. Não pedi licença também ao OMS, não, porque eu sei que não daria. Né? Às vezes você tem que aprender para trabalhar bem numa organização complexa. Não peça permissão, porque você já sabe, vem ou não. Né? Mas depois aguenta o castigo, faz e aprende a pedir perdão. Perdão, não sabia, nunca mais vou fazer. Aí lá fomos nós, para Vancouver, com um grupo de gerontólogos, planejadores urbanos, enfim, desenvolver a metodologia baseada no exemplo lá de Copacabana, mas bonitinho, direitinho, redundou no protocolo de Vancouver. Aí eu consegui a adesão de 35 cidades para aplicar. E esse protocolo de Vancouver é o quê? É transporte, moradia, o espaço público, mas é também cidadania, direito a aprender, direito a trabalhar, direito a participar. É tudo isso que faz com que uma cidade possa ser mais amiga das pessoas idosas. Se for amiga das pessoas idosas, vai ser amiga de todos. Se aquele ônibus for mais fácil para você entrar e sair porque você é idoso, vai ser mais fácil para uma mulher grávida, para um jovem com uma mochila nas costas, alguém que machucou o joelhinho praticando algum esporte. 16 anos de prática. Esse projeto é um projeto campeão. Ele está presente em milhares de cidades, comunidades de todos os tamanhos. Uma das questões que você me contava pouco antes da gente gravar foi que os estudos que vocês estão fazendo aí na FGV Social indicam que já a gente vai ultrapassar o Japão. Como é que a gente vai se preparar para isso? Trabalhando com projeções demográficas, a gente vê que os estados mais longevos do país, com maior proporção de terceira idade, é o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Mas se você pegar Copacabana, um bairro conhecido do Rio de Janeiro, é o lugar que tem maior proporção de idosos, principalmente a praia de Copacabana, as pessoas que moram ali e outros estratos de Copacabana. Então, na verdade, é um grande laboratório Copacabana. Pelas nossas projeções, daqui a 45 anos, o Japão vai ter, que é a nação mais longeva do mundo, vai ter 41% dos idosos, de sua população idosa, enquanto em Copacabana vai ser 51%. Então, acho que a gente pode aprender muito sobre o futuro olhando para Copacabana, que dá um senso de realidade. E a Rede Brasileira de Amigos dos Idosos? O que o senhor pode me falar sobre isso um pouquinho? Eu estava agora em Lisboa, 3, 4 semanas, lançando a Aliança Pan-Europeia de Cidades Amigas. Na semana que vem eu vou estar em Paris para a rede francofônica dos países de língua francesa das Cidades Amigas dos Idosos. E a Rede Brasileira de Cidades de Amigos de Pessoas Idosas? Vergonhosa, desculpe dizer, porque no governo passado
lançaram uma coisa chamada Brasil Amigo do Idoso, sem critério, sem rigor. Você, para fazer as coisas, tem que fazer com seriedade, usando a metodologia, monitorando. Não é para tirar fotografia com o prefeito que dá voto. Isso não. Eu tenho esperança que agora as coisas comecem a se endireitar, porque a metodologia existe. Se dá certo no Chile, na Argentina, na Costa Rica, no México, não estou falando na Europa, nos Estados Unidos. O Canadá tem 918 cidades que estão aplicando essa metodologia. Os Estados Unidos já ultrapassou isso. Portugal, pequenino, tem mais de 100. E por aí vai. E no Brasil, a rigor, nós temos 33 que estão credenciados pelo OMS. 25 deles estão bem juntinho, numa região do Paraná, que tem uma deputada que está levando e fez amizade com o escritório da Organização Pan-Americana da Saúde e vai de enfiada. É um cacife eleitoral fantástico. Tem uma cidade grande no Brasil, que eu costumo ir muito para dar palestras, eu pergunto à audiência assim, você sabe, Porto Alegre é uma cidade amigo do idoso? Ninguém sabe. Não é isso. É realmente ser um projeto participativo, em que você possa monitorar o impacto de você colocar em prática essas políticas e monitorar para ver se está dando certo. Porque está muito bem hoje, daqui a 2 anos você tem que rever. Então, eu vejo com esperança, de novo, o copo está meio cheio ou meio vazio. Eu acho que a chance agora das coisas caminharem melhor, mas eu fico constrangido como brasileiro. Pai nada, agora eu sou avô da ideia e a coisa não anda. Professor Kalash, eu quero agradecer a sua segunda participação no nosso programa, lembrando que vão ser 3 partes desse especial do Ponto de Vista. E eu quero convidar você para acompanhar toda essa série especial do Ponto de Vista sobre envelhecimento aqui na TV Câmara ou no nosso canal pelo YouTube. Muito obrigado.